Colégio Estadual Nazira Salomão, Angra dos Reis. Turma, primeiro ano do ensino médio, disciplina Geografia. E o tema de hoje é climatologia. Exatamente. Queridos, climatologia nada mais é do que o estudo sobre os fenômenos climáticos em nosso planeta. Então, na aula de hoje, nós estaremos aqui brevemente, dando início ao que seria esse estudo da climatologia, seus elementos, seus fatores e algumas formas de analisar esses respectivos fenômenos. Lembrando também que nós iremos conhecer aí as diferenciações climáticas que abordam aí o nosso planeta, ok? Então, primeiramente, estarei mostrando aqui dois mapas conceituais para começarmos a entender e também relembrar, logicamente, a respeito aí do nosso estudo de climatologia. Exatamente. Então, desde já para ganharmos tempo, vou colocar aqui um slide, pelo qual vocês estarão vendo neste momento. E a primeira coisa que nós temos que entender são duas palavras que nos remetem aí a um significado igual, mas, na verdade, há algumas diferenças, Então, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a climatologia é a diferença entre os dois conceitos básicos, chamado tempo e clima. Então, já coloquei ali no canto superior esquerdo duas conversas, Uma alusão é uma conversa que fala assim, hoje o dia está quente e úmido aqui no Rio de Janeiro. E a segunda pessoa, ela fala, aqui na Amazônia, o clima é sempre quente e úmido. Então, nós podemos perceber que nessa conversa, você encontra aí uma diferença, Então, aonde um fala sobre momentaneidade e o outro fala sobre um estado médio de algo. Então, o que vai acontecer? Relativo a tempo e clima, o tempo nada mais é do que o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar e pode mudar de um instante para o outro. Então, é como se fosse o exemplo de, pela manhã, está com sol, o céu limpinho, tudo certinho, aquele calor, e à tarde você já encontra aí nuvens no céu, nuvens escuras, chuva e uma temperatura mais fria. Então, significa que neste dia, deste exemplo hipotético, você encontrou aí dois tempos diferentes, ok? Já o clima, ele é o comportamento do tempo em um determinado lugar durante um longo período, tá? Então, o que vai acontecer aí? O clima, ele é como se fosse um resultado médio do tempo, tá? Lembrando que para eu conseguir analisar esse resultado médio do tempo, que seria o clima, eu preciso de um longo período de análise para eu conseguir obter valores médios, tá? Então, por padrão, na climatologia clássica, eu consigo aí ter um período aí de pelo menos, no mínimo, 30 anos de análise para eu conseguir identificar um clima médio dessa região em questão a ser analisada, tá? Obviamente, há períodos maiores dependendo da análise, como, por exemplo, a descoberta de eras glaciais, você exige muito mais tempo do que 30 anos, você exige aí cerca de mais do que milênios, tá? Mas, basicamente, o clima, você consegue obter esses valores médios, pelo menos há um tempo aí de 3 décadas, ok? Bom, a relação
entre os fatores e elementos climáticos se dá da seguinte forma. A diferença de climas de uma região para outra ocorre, pois cada uma apresenta um conjunto de diferentes fatores climáticos que são responsáveis pelo comportamento dos elementos dos climas. Então, aqui, nós vamos dar uma olhada nesses fatores, né, que influenciam na diferença de um clima para o outro em diversas regiões aí do mundo. Bom, dentre eles, nós podemos encontrar aí, primeiramente, a latitude, tá? Latitude, quanto maior a latitude, menor a temperatura, origina as zonas climáticas, sendo aí, né, a polar, temperada, a tropical. Então, o que vai acontecer? Quanto menor insolação, né, menor intensidade solar você tiver numa parte do planeta, nesse caso, mais climas aí de temperaturas, no caso aí de características mais frias você vai ter. E o ao contrário, que seria a linha do Equador, você terá mais características aí referente a calor, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu vou tentar dar uma aproximada, nesse desenho. Esse desenho, você está vendo aí um desenho da Terra, do Sol, né? E duas tarjas amarelas de borda preta ligando aí o Sol ao planeta. Você vai perceber que a tarja amarela, onde está encostando aí na linha do Equador, ou seja, no meio do globo, lembrando, gente, que aqui é só um desenho hipotético, tanto que nem está sendo representado aí a inclinação do eixo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai perceber que essa tarja menor significa que os raios solares batem com mais intensidade. Significa que as regiões mais centrais do planeta, mais próximos ali do Equador, você obterá aí temperaturas maiores. Consequentemente, você acabará tendo também características, por exemplo, de vegetação, a própria fauna também, tá? De lugares que seriam mais quentes, né? Ou seja, espécimes adaptados a lugares um pouco mais quentes, tá? Já a segunda tarja acima, um pouco mais longa, que ela vai encostar aí no extremo do planeta, o Sol, aí nesse caso a insolação, ela vai bater com menos intensidade, ocasionando características climáticas mais geladas e, consequentemente, uma paisagem, tanto de fauna quanto flora, adaptadas ao frio. Então, você vai ver aí dois cenários, tá bom? Dois cenários. Deixa eu voltar aqui o zoom. Ok. Bom, quanto a massas de ar, é o seguinte, são porções de ar que se deslocam pela diferença de pressão e que interagem entre si, trocando calor e umidade. Lembrando que essa, como é uma aula introdutória, as aulas posteriores, nós estaremos aí aprofundando um pouco sobre cada parte dessa, tá? Por enquanto, vamos só conhecer aí a base referente aos fatores climáticos, tá bom? E os elementos posteriormente também. O terceiro, podemos aí citar, seria a altitude, né? Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, eu vou dar uma aproximada aqui nesse esqueminha que você vai estar conseguindo entender acerca aí do elemento altitude, tá? Um quarto elemento aí, em conjunto, trabalha em conjunto com duas características, é o chamado continentabilidade e o maritimidade. Relacionam-se com a temperatura e com a umidade
devido à proximidade ou afastamento em relação aí ao mar, aos oceanos, tá bom? Lembrando que, posteriormente, nas outras aulas, nós iremos dar aí um aprofundamento acerca de cada tema desse, ok? O quinto elemento, aliás, o quinto fator a estar sendo analisado aí até então seria o fator corrente marítima. Nada mais são do que porções d'água que se deslocam nos oceanos pela ação dos ventos e a rotação da Terra, e que são capazes de alterar a temperatura atmosférica, né? A vegetação também, ela influencia a absorção e a irradiação de calor, além da umidade atmosférica, também conhecida como evapotranspiração, né? Então, da mesma forma que nós, seres humanos, transpiramos, as plantas também transpiram, tá? Então, essa forma de evaporação através da transpiração da planta, ela se dá e ela também pode influenciar ali no cenário, né, na região em questão a ser analisada, acerca aí das diferenciações de temperatura. Por exemplo, você vai num lugar aí que seja mais, que tenha uma vegetação mais densa, você vai perceber que você consegue encontrar uma temperatura mais amena do que em um cenário totalmente urbano, asfaltado, né, onde você vai perceber que ali estaria uma temperatura, né, um ambiente muito mais abafado, muitas das vezes até dando aquela impressão de sufocamento, né, sem ar, tá? E quando você vai ali para um sítio, uma fazenda ou uma floresta que seja, você vai perceber ali que você tem uma sensação de conseguir respirar melhor, né? Então, em razão de vários fatores aí referente à vegetação. E, por último, o relevo. Relaciona-se com a altitude e com a temperatura, e também a umidade, ao facilitar ou dificultar a circulação de massas de ar. Então, você pode dar exemplo aí, como cadeias de montanhas que impedem com que a circulação de vento passe para o outro lado do relevo. Assim como, dando exemplo, numa região um pouco acima de nós, o Planalto da Borborema, né, onde ele consegue segurar ali os ventos oriundos do oceano, né, e ao outro lado desse planalto você vai encontrar uma região extremamente quente e seca, tá? Então, o relevo também, ele é um grande fator aí, né, como se fosse um escudo, né, para, muitas das vezes, bloquear essa circulação aí dos ventos e, consequentemente, da chuva também, e assim você consegue ter, em uma região, dois ambientes aí com climas distintos, ok? Bom, dentro dos elementos aí nós temos a umidade, a temperatura, a radiação, né, que é o albedo, e também temos a pressão atmosférica, ok? Todos esses detalhes nós vamos aprofundar ao decorrer das aulas de climatologia, tá? Isso aqui é só para nós conhecermos e iniciarmos aí, né, o nosso bate-papo, ok? Bom, dentre esses fenômenos, tá, nós podemos representar através de algumas características. Muitas dessas características são locais, e inclusive são elas a serem citadas aí neste momento, tá? Primeiramente, temos que falar sobre os fenômenos climáticos, tá? Que são processos naturais intensificados pelo homem ou processos causados pela ação antrópica, pelo homem também, que alteram os climas, tá? Então, dentre eles, nós temos os seguintes aí, lembrando que são os mais conhecidos, os mais em termos de ocorrência, né? Mais acontecidos aí em termos de ocorrência. Primeiramente, aí, fenômenos que acontecem em cidades grandes, urbanizadas, que seria aí os chuvas ácidas, aumento da acidez das chuvas
devido à liberação de poluentes como, olha os elementos químicos, dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Então, esse tipo de chuva, ele pode ser capaz de corroer estruturas metálicas ou até de construções, né, feitas ali com concreto. É possível também haver uma corrosão desses tipos de estrutura, e referente a automóveis também, e por aí vai. Tá? O segundo fenômeno aí que acontece é o ilhas de calor, né, é um fenômeno mais local. Tá? Elevação da temperatura das áreas urbanas em relação às áreas próximas. Então, quando você tem no centro da cidade uma determinada temperatura alta, aquela sensação de estar abafado, né, aquela sensação abafada, e quando você vai a um bairro mais periférico, um bairro mais distante do centro, você percebe que ali você tem uma temperatura mais amena, você tem uma sensação de respirar puro, e por aí vai. Tá? Isso se dá devido a ilhas de calor, não só pelo aspecto poluição, mas também pelo aspecto de construção. Então, quando você tem um lugar onde tem uma alta quantidade de construção de prédios, esses prédios, eles funcionam aí como se fossem escudos, né? Bloqueios do vento, impedindo muitas das vezes a circulação do ar, consequentemente, dando esse efeito aí de uma temperatura mais alta, né? Temos também aí efeito estufa, tá? Processo natural intensificado pelo homem, e que consiste na elevação da temperatura global. Lembrando, gente, que o efeito estufa ele existe desde a criação do nosso planeta. Tá? É muito errado, é muito fake news, né? Nós dizemos que o homem é totalmente responsável pelo efeito estufa, blá, blá, blá. Quem fala isso, normalmente, é cientista de Araque, né? É cientista que não é cientista, que lê qualquer coisa, tá? Estudos geológicos e climatológicos afirmam que desde a formação do nosso planeta, o efeito estufa, ele aparece, tá? Ele se faz presente, inclusive em certas épocas, tá? Basta nós estudarmos aí alguns efeitos como periélio, afélio, tá? Onde o planeta Terra ele se aproxima ou se distancia mais do Sol, dando aí essa aumento ou redução da temperatura, causando aí esse efeito estufa, tá bom? O homem, ele teve um papel de intensificar, ok? Então, o homem não é 100% criador disso. Ele somente intensificou esse processo do efeito estufa, ok? Bom, o outro efeito também, aí, seria a inversão térmica, né? A dificuldade de circulação de ar frio e de dispersão dos poluentes ocorre principalmente aí no inverno, tá? Então, vocês estão vendo esse esqueminha aqui, eu vou tentar dar uma aproximada, aonde você consegue ver aí, né, a inversão de temperatura e alguns bloqueios referentes aí à inversão térmica, ok? Bom, um outro fenômeno aí seriam os fenômenos muito conhecidos e muito falados, El Niño e Laninha. Nada mais é do que o El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico e redução dos ventos alísios. No El Niño, é o inverso da Laninha. Tá? Então, você vai ter aí o aquecimento das águas, lembrando que o aquecimento das águas, você vai ter, consequentemente, aí, uma alteração da temperatura no ambiente, tá? Você também vai ter a modificação, não modificação no aspecto mutação, mas modificação no aspecto migratório de algumas espécies também, tá? Que eles vão buscar
Algumas espécies vão buscar águas mais geladas, outras águas mais quentes para se reproduzir, tá? E o inverso dele seria o resfriamento das águas do oceano, lembrando, Pacífico. Bom, não caiam na pegadinha de dizer que El Niño e Laninha se encontram em outros oceanos. E, por fim, o climograma, né, que é uma forma gráfica utilizada para expressar de forma simples e clara o ar e características dos climas, né, como índice de chuvas, também conhecido como pluviosidade, e temperaturas. Tá? O climograma é importante porque, ao fornecer a caracterização climática de um local, possibilita o planejamento social. Então, vocês vão estar vendo um esqueminha de mais um modelo de climograma. Lembrando que nós vamos aprender a fazê-lo e analisar também. Sim, sim, sim. Nesse caso, você vai ver um gráfico, basicamente, composto por duas informações. São elas: as informações sobre temperatura, normalmente representado por linhas, e informações referentes aí a índice de chuvas, a pluviosidade, tá? Normalmente representado por barras, ok? A construção dele se dá da seguinte forma: através de 3 eixos, tá? 2 eixos verticais e um horizontal, sendo que nos verticais você colocaria dados médios referentes aos milímetros de pluviosidade, né, de chuva, e ao outro eixo você encontra aí dados referentes à temperatura. Então, bastaria fazer as marcações. Mas baseado em que referência eu faria essas marcações? Baseado no eixo horizontal, onde nos mostra aí os 12 meses que compõem o ano. Ok? Então, é assim que é a base, nesse caso, de um climograma. Estaremos vendo isso daí também posteriormente. Bom, aqui eu estarei mostrando a vocês uma atividade, tá? E esta atividade é o seguinte: ela é uma atividade de 5 questõezinhas somente, e basta vocês responderem. Simples assim. Tá? Então, vamos lá. Vou estar partilhando aqui a tela com vocês. E ela aberta, vocês irão ver aqui, tá? Obviamente, você vai digitar o seu nomezinho. Não se esqueça disso, porque é a forma de estar registrado o seu exercício. E aqui você vai fazer algumas respostas, como qual a diferença entre o tempo e o clima. Lembra aí que um seria de caráter momentâneo, o outro seria de caráter mediano, a longo prazo. Como é a dinâmica climática em relação à latitude? Perdão, gente, lembra aí da insolação, lembra desse fenômeno, tá bom? Como a vegetação influencia no clima? Lembra daquele efeito mais abafado e o outro de respirar um ar mais puro, tá? Tá tudo escrito ali naqueles slidezinhos dos mapas conceituais aí colocados anteriormente, tá bom? Qual a diferença entre os fenômenos El Niño e Laninha e o que é um climograma? Terminando de responder, não se esqueçam de clicar em enviar. Se acontecer alguma falha, envia nos comentários, né? Que tipo de falha aconteceu aí no envio ou no acesso, e nós estaremos tentando resolver, ok? Bom, parando aqui o partilhamento da tela, tá? Assim é o vídeo de explicação desta primeira aula sobre climatologia, tá bom? Então, façam aí o acesso ao exercício. Qualquer dúvida, basta estar colocando ali os comentários. Ok, gente? Então, desta forma, assim, está apresentado aí a nossa introdução
a climatologia. Ok, meus queridos? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.